Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Kênia Silva, doutoranda do Programa Doutoral em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. O título dessa apresentação é Colonialidade do Gênero, a emergência da história das mulheres indígenas no campo dos estudos de gênero, e foi feita juntamente com a minha equipe de orientação, que conta com a professora doutora Maria José Magalhães, professora doutora Margarida Louro Felgueiras e professor doutor Carlos Eduardo Santana. Este estudo faz parte de uma pesquisa de doutoramento em Ciências da Educação e visa aprofundar a emergência da história das mulheres indígenas no campo dos estudos de gênero, reconhecendo assim a origem do binarismo de gênero no contexto da modernidade e a colonialidade. Destacamos a relevância da análise das categorias de gênero para o aprofundamento de estudos historiográficos, para uma análise mais abrangente que possa conferir visibilidade aos conhecimentos que durante muito tempo esteve à margem das discussões. Os objetivos do estudo são aprofundar a compreensão das múltiplas formas de violência enfrentada pelas mulheres indígenas durante o período colonial no Brasil, abrangendo os séculos XVI a XVIII, e destacando como o binarismo de gênero imposto impactou essas sociedades. Investigar como a colonialidade de gênero perpetuou a dominação e opressão das mulheres, considerando as interseccionalidades entre raça, classe, território, sexualidade e gênero. Destacar a relevância de incorporar a categoria do binarismo de gênero para uma análise histórica mais abrangente que dê visibilidade ao conhecimento marginalizado e criar estratégias conceituais que ampliem a visibilidade da história das mulheres colonizadas como uma categoria analítica nos estudos de gênero, contribuindo para a libertação dos conhecimentos das populações racializadas. Bem, mas para falarmos sobre o que é a colonialidade do gênero, precisamos falar sobre a colonialidade. A colonialidade ela se distingue do colonialismo uma vez que a colonialidade ela continua permanecendo até os dias de hoje na nossa sociedade. O colonialismo, que foi a exploração dos recursos e das pessoas, não finalizou com o fim da colonização, mas permanece até os dias de hoje nas nossas práticas sociais e se distingue em quatro. A colonialidade do saber, no sentido epistemológico da construção do conhecimento, a colonialidade do poder, no sentido do mercado, do capital, que formam essas duas a colonialidade do ser, no sentido ontológico, onde as pessoas foram então racializadas para que pudesse ser perpetuada a exploração e toda a situação de violência perpetuada durante o período colonial. E na colonialidade do poder está intrinsecamente ligado à colonialidade do gênero. A autora Maria Lugones, ela é categórica ao afirmar que não foi apenas a raça que determinou a racialização e a perpetuação da violência em relação às populações marginalizadas, mas também a própria questão do gênero. E isso, então, impactou as violências que as mulheres sofreram durante todo o período colonial. A colonialidade de gênero é um conceito desenvolvido para entender como a colonização não apenas explorou e dominou economicamente as terras e recursos das sociedades indígenas, mas também impôs estruturas de gênero e sexualidade que perpetuaram a dominação e a opressão das populações colonizadas, particularmente das mulheres indígenas. Esse conceito ele é crucial para a gente analisar as complexas interseccionalidades entre raça, classe, território, sexualidade e gênero que surgiram durante e após o período colonial. A origem e o desenvolvimento do conceito foi elaborada principalmente pela filósofa e teórica feminista argentina Maria Lugones. Lugones argumenta que o colonialismo europeu introduziu uma hierarquia de gênero binária e patriarcal e que não existia em muitas culturas indígenas. Esse sistema binário rigidamente separava homens e mulheres. Sendo que, antes da colonização, muitas sociedades indígenas possuíam sistemas de gênero mais fluidos e menos hierárquicos. A chegada dos colonizadores europeus trouxe consigo noções ocidentais de patriarcado e heteronormatividade que reconfiguraram as relações de gênero nas sociedades colonizadas. Mulheres indígenas foram frequentemente subjugadas e vistas como inferiores, tanto em relação aos homens indígenas como também aos próprios colonizadores. Dessa forma, é importante incorporarmos o binarismo de gênero para uma análise histórica mais abrangente. Incorporar o conceito do binarismo de gênero em análises históricas permite uma compreensão mais ampla e profunda das dinâmicas de poder e opressão durante o período colonial.
E dessa forma a gente pode também desafiar as narrativas hegemônicas. A análise do binarismo do gênero desafia essas narrativas que muitas vezes ignoram ou minimizam o impacto dessas imposições coloniais. Historicamente, as histórias oficiais tendem a focar em eventos e figuras masculinas, frequentemente relegando as experiências e contribuições das mulheres às margens. Ao incorporar o binarismo de gênero, podemos questionar e reconfigurar essas narrativas, reconhecendo a complexidade das relações de poder e a diversidade de experiências vividas. Nesse sentido, podemos pontuar a emergência da história das mulheres indígenas no campo dos estudos de gênero, uma vez que poderá haver o reconhecimento das importantes contribuições das mulheres indígenas tradicionalmente marginalizadas nas narrativas históricas. Além disso, pode desafiar as narrativas coloniais, havendo uma revisão crítica das narrativas dominantes, destacando a resistência e agência das mulheres indígenas frente à opressão colonial. Além disso, pode trazer visibilidade e justiça epistêmica, pois haverá inclusão das vozes e experiência das mulheres indígenas para uma compreensão mais completa e justa da história. Além disso, trabalha-se com a interseccionalidade, que é a abordagem que considera a complexidade das identidades e experiências dessas mulheres indígenas, incorporando raça, classe, gênero e sexualidade. Para compreender toda essa complexidade das interseccionalidades entre gênero, raça, classe e colonialidade, diversas teóricas têm oferecido contribuições essenciais, como a Marielle Gones, que é uma figura central nos estudos de gênero e decolonialidade. Sua obra sobre colonialidade de gênero explora como o colonialismo introduziu e reforçou a hierarquia de gênero, transformando profundamente as sociedades indígenas. A autora Rita Segato, ela também analisa como a violência contra as mulheres é uma forma de manter e reforçar as relações de dominação estabelecidas durante a colonização. A autora brasileira Luísa Barros, ela diz na sua obra, ela destaca como o racismo e o sexismo se entrelaçam, criando formas únicas de opressão para as mulheres racializadas. A John Scott, ela argumenta que o gênero deve ser entendido não apenas como uma categoria biológica, mas como uma construção social e cultural. A autora Sandra Harding é uma proeminente teórica feminista que trabalha com a epistemologia feminista e a ciência. Oyinroke Oyeyumi, que é uma autora nigeriana, ela destaca a necessidade de entender as categorias de gênero a partir das perspectivas locais e culturais. Gayatri Spivak, que é uma autora indiana, é uma teórica pós-colonial que aborda as questões da subalternidade e representatividade. E, além disso, o autor palestino Edward Said, que em sua obra chamada Orientalismo, ele explora como o Ocidente construiu e perpetuou imagens estereotipadas do Oriente para justificar o colonialismo. Embora Said não se concentre exclusivamente no gênero, suas ideias sobre a construção de outros culturais podem ser aplicadas para entender como as mulheres indígenas foram retratadas e tratadas pelos colonizadores. O orientalismo pode ser visto como um paralelo ao exotismo, aplicado às mulheres indígenas que eram frequentemente sexualizadas e desumanizadas para justificar o controle patriarcal e colonial. O historiador David Dunn trabalha com a ideia de que as narrativas históricas são frequentemente construídas para sustentar o poder e a dominação. Suas análises podem ajudar a desmascarar as narrativas coloniais que justificavam a imposição patriarcal como uma forma de civilização das populações indígenas. Ele destaca como a história é usada como uma ferramenta de legitimação para práticas opressivas, incluindo a subjugação das mulheres. Já Derrida, a partir da sua teoria da desconstrução, oferece uma abordagem crítica para entender como as estruturas de poder são construídas e mantidas através da linguagem e das práticas sociais. Sua ideia de que não há significado fixo pode ser aplicada para desconstruir as narrativas coloniais patriarcais, revelando como elas foram construídas para manter a dominação. Derrida também explora a noção de escritura como meio de imposição cultural, que pode ser expandida para entender como os corpos femininos foram escritos e controlados pelo poder colonial. E é muito importante que a gente foque no ponto, que é a justiça epistêmica. A justiça epistêmica exige o reconhecimento das diversas formas de saberes, incluindo os conhecimentos tradicionais e culturais das comunidades indígenas.
implica na necessidade de incluir essas vozes marginalizadas nas narrativas históricas e acadêmicas, garantindo que as suas perspectivas sejam valorizadas e consideradas na construção do conhecimento. Esse processo de inclusão não apenas corrige as omissões históricas, mas também fortalece a identidade e a autonomia das comunidades marginalizadas, promovendo uma sociedade mais justa e equitativa. Para construir uma narrativa histórica equitativa, é necessário reconhecer e valorizar as ações, resistências e saberes das mulheres indígenas. Isso envolve não apenas a reinterpretação dos eventos históricos a partir de uma perspectiva de gênero, mas também a inclusão ativa das vozes femininas nas discussões e produções acadêmicas. Para a construção de uma pesquisa histórica com foco nos estudos de gênero, é importante dar visibilidade às figuras femininas que foram negligenciadas nos documentos históricos. Isso é um passo crucial para a justiça epistêmica. Muitos documentos históricos foram escritos a partir de uma perspectiva masculina e eurocêntrica, o que resultou na exclusão ou distorção das experiências e contribuições das mulheres indígenas. Reexaminar esses documentos a partir de uma perspectiva decolonial de gênero permite identificar e destacar as vozes e ações das mulheres que foram sistematicamente silenciadas e ignoradas pelas narrativas coloniais. Esse processo não só desafia e desmantela as interpretações hegemônicas da história, mas também honra a memória e a contribuição das mulheres indígenas, restaurando sua agência e visibilidade. Ao fazer isso, construímos uma narrativa histórica mais inclusiva e equitativa que reconhece e valoriza a diversidade de experiências. Ao adotar uma perspectiva decolonial e de gênero na análise histórica, é um ato de justiça epistêmica e de reparação histórica. Ao revisitar os documentos históricos com um olhar crítico, podemos revelar e honrar as vozes e as contribuições das mulheres indígenas que foram sistematicamente silenciadas pelas narrativas coloniais. Este processo desestabiliza as versões hegemônicas da história, valorizando os saberes e experiências marginalizadas. Reconhecer a agência das mulheres indígenas e destacar seu protagonismo é essencial para construir uma narrativa histórica mais inclusiva e equitativa. Muito obrigada!